Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Hoje nós estamos na aula 50, amadinhos, já estamos na metade, né, das nossas aulas. Então é o seguinte, a aula 50 vai dando continuidade à concordância. Isso, a primeira primeira aula sobre concordância foi a aula 1, falando sobre aula 1. Aula 49, falando sobre concordância verbo-nominal. Hoje, vamos falar diretamente sobre a concordância verbal. O nome já diz, concordância verbal. O verbo vai concordar com o sujeito, sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá? De olho na tela. Temos aqui o seguinte, concordância verbal, parte 2. Olha aqui, amadinho, nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula para você armazenar no seu HD. E o texto? Aqui o texto é 2 mais 2 de Luiz Fernando Veríssimo. Rodrigo não entendia por que precisava aprender matemática, já que a sua mini calculadora faria todas as contas por ele, pelo resto da vida. Então a professora resolveu contar uma história. Contou a história do supercomputador. Um dia disse a professora, todos os computadores do mundo serão unificados num único sistema. E o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares do mundo terão um terminal do supercomputador. As pessoas usarão o supercomputador para compras, para recados, para reservas de avião, para consultas sentimentais, para tudo. Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de calculadoras portáteis. Não precisará mais nem estudar. Tudo que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na memória do supercomputador, ao alcance de qualquer um. Em milésimo de segundo a resposta à consulta estará na tela mais próxima. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver, desde lavatórios públicos até as estações espaciais. Bastará o homem apertar um botão para ter a informação que quiser. Um dia, um garoto perguntará ao pai, pai, quanto é 2 mais 2? Não pergunte a mim, dirá o pai, pergunte a ele. E o garoto digitará os botões apropriados e no milésimo de segundo a resposta aparecerá na tela. Então o garoto dirá, como é que eu sei que a resposta é certa? Porque ele disse que é certa, responderá o pai. E se ele estiver errado? Ele nunca erra. Mas se estiver, sempre podemos contar nos dedos. O quê? Contar nos dedos como faziam os antigos. Levante 2 dedos. Agora mais 2, viu? 1, 2, 3, 4. O computador está certo. Mas o pai... E 362 vezes 17. Não dá para contar nos dedos. A não ser reunindo muita gente e usando os dedos das mãos e dos pés. Como saber se a resposta dele está certa? Aí o pai suspirou e disse, jamais saberemos. Rodrigo gostou da história, mas disse que quando ninguém mais souber matemática e não pudesse pôr o computador à prova, então não faria diferença se o computador estava certo ou não, já que a sua resposta seria a única disponível e, portanto, a certa, mesmo que estivesse errado. E aí foi a vez da professora suspirar. Crônica curta, Veríssimo, explora a inocência e a sagacidade infantil. Amadinhos, olha só, concordância verbal. Essa imagem, né? Presta atenção. Olha só, aqui representando o sujeito e representando o quê? O verbo. Então, ó, tem que estar de acordo, fazer a concordância. Como que será essa concordância? Eu falo concordância verbal. Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo concorda sempre com o seu sujeito, né?
qual é o sujeito? Nós temos assim, o sujeito simples, tem um sujeito composto, tá certo? Aí tem um sujeito determinado, o oculto e o inexistente, que é o sujeito, que é a oração sem sujeito, tá certo? Então, se eu tenho aqui, amadinho, sujeito e verbo, presta atenção. Aí eu vou colocar aqui para vocês só essa questão da concordância. Então, aqui da concordância verbal, temos o sujeito e tem o verbo. Olha aqui na lateral, nesse espaçozinho, vou colocar para vocês, ó. Maria é estudiosa. O que você tem aqui? Quem é o sujeito da oração? Aí você vai, o sujeito da oração, Maria, não é mesmo? Então, ó, Maria é o sujeito. É estudiosa, eu tenho o quê? O predicado, não é assim? Isso, amadinho, é assim mesmo. Opa, coloquei aqui o ezinho, tá bom, amado? Foi esquisito. Deixa eu apagar essa parte aí para fazer melhor. Aqui, ó, para fazer bonito para vocês. Só um pouquinho de paciência. Então, vamos lá. Aqui é o predicado. Muito bem. Predicado. Aí você vai, já sabe que é o sujeito, já sabe que é o predicado. Maria é apenas um. Então, a palavra principal no sujeito é Maria. Então, ela é o núcleo. Aí você olha para o predicado, cadê o verbo? Tá aqui o verbo ser, tá certo? Se eu substituísse Maria, ela é estudiosa. Ela é o pronome, né? Pessoal, faz parte da terceira pessoa do singular, não é assim? Ela é estudiosa. Então, o verbo, amadinho, tem que fazer a concordância com o seu sujeito. Presta atenção. É terceira pessoa do singular, ela também terceira pessoa do singular. Tá certo? Do singular. Então, ó, por isso que aqui, ó, ficou Maria é estudiosa. O verbo concorda com seu sujeito. Aí eu tenho também, relembrando da aula anterior, estudiosa. Tá ligada a quem? A Maria. E se fosse Pedro? Pedro é estudioso. Ó, então, estudioso se fosse Pedro. Como é Maria, então o nome feminino, tá certo? O adjetivo vai concordar em gênero e número, certinho? Então, vamos lá. O que é um sujeito composto? Nós temos aqui, sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo do sujeito, que é o termo mais importante. Não é mesmo? Fiz lá com o sujeito simples. E aqui nós vamos trabalhar a concordância com o sujeito composto, mas é necessário você saber disso, tá bom? O arroz e o feijão são alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Quem são os sujeitos? O arroz e o feijão. Olha só, presta atenção aqui. Eu apresento dois núcleos aqui. Tenho dois núcleos. Quais são? Duas palavras principais, tá certo? Arroz e feijão. Agora olha para o verbo aqui, ó. São. São. Se eu fosse substituir, né, arroz e feijão, eu colocaria. Eles são os alimentos mais importantes, mais consumidos pelos brasileiros. Aí o que eu tenho? Eles é terceira pessoa, não é isso? Então, o são aqui, o verbo ser, ele está na terceira pessoa do plural, fazendo a concordância com o sujeito composto, tá certo? Eles são os alimentos mais importantes. Vamos lá para o outro. Café e televisão tiram o sono. Quais são os sujeitos? Café e televisão. Tá aqui, ó. Tiram. Por que está na terceira pessoa do plural? Porque estou me referindo a café e televisão, que são os núcleos do sujeito composto da oração. O que nós temos aqui? Mais outra aqui para vocês, amadinho, ó.
Eu, tu, ele comparecemos à reunião, a reunião no dia e horário combinados. Olha só. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Olha só, e o verbo ficou em qual? Na primeira pessoa do plural, tá? Que eu posso trocar isso daqui, ó, por nós, que é a primeira pessoa, tá certo? A primeira pessoa do plural. Mas, como eu tô falando do sujeito composto, vai colocar primeira, segunda e terceira. Eu, tu e eles comparecemos à reunião, porque eu estou lá incluso, então vou usar a primeira pessoa do plural. A professora e os alunos visitaram a feira. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho dois núcleos, a professora e tenho um núcleo alunos, tá? Eu posso trocar aqui por quem? Eles, né? Eles por quê? Já falei, né? Aqui é professor é feminino e alunos é masculino. Então, quem vai prevalecer? Olha só, a terceira pessoa do plural. E vou usar o pronome pessoal eles. E se fosse a professora e as alunas? Ia ficar, elas visitaram a feira de exposições. E o visitar aqui, amadinho, ó, fazendo a concordância com o seu sujeito, ele fica na terceira pessoa do plural, tá certo? Vamos lá. A Ana vai à festa sozinha. Quem é o sujeito da oração? Você vai ver aí que o núcleo é Ana. E se eu fosse trocar? Ela vai à festa sozinha. Eu vou trocar pelo um pronome correspondente, porque Ana é feminino, então vou usar ela, tá certo? E ó, as amigas vão à festa. Quem é o sujeito? As amigas. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra principal? Aí você pega sua amiga, aqui na primeira só Ana. Viu que só tem um sujeito? Né? Tá vendo? Só tem um sujeito, só tem uma palavra principal. Eu vou dizer que Ana é um sujeito simples, sim, porque apresenta um núcleo. As amigas são sujeitos simples? Sim, também, porque apresenta apenas um núcleo. Então, aí vem a pergunta, qual é a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto? Você vai analisar a quantidade de núcleo. Se apresentar apenas o núcleo, sujeito simples. Se apresentar mais de um núcleo, sujeito composto. Você percebe que amigas é apenas uma palavra que está pluralizada, entendeu? É só uma palavra, tá certo? E eu posso trocar, elas vão à festa, tá certo? Então, tome nota aqui, ó. O fato de estar no plural não quer dizer que o sujeito seja composto, como eu falei. O que importa é o núcleo, ou seja, o número de palavras, não o número de pessoas que a palavra subentende. Apesar de amigas indicar mais do que uma menina, não quer dizer que o sujeito seja composto, tá bom? Mas eu sei que você já sabe disso, tá bom, amadinhos? Agora, caso de concordância verbal, do caso de quê? De sujeito composto. Olha só, nós temos aqui o sujeito, quando o sujeito é composto, formado por núcleos que sejam sinônimos, né? Ó, diante de tal ocorrência, o verbo tanto pode permanecer no singular, quando for palavras sinônimas, ou pode ficar no plural. Vamos ver aqui pelo exemplo. Ó. O carinho e a dedicação caracterizam o perfil materno. Então, ó, carinho, sinônimo, também dedicação. Olha só, eu posso deixar no singular ou posso deixar no plural, tá? Isso no caso que se os núcleos forem o quê? Sinônimos. Descaso e desprezo marcam seu comportamento. Ó, descaso e desprezo são palavras sinônimas. Eu posso deixar no plural ou posso deixar no singular. Então, tome nota aí, ó.
com palavras, né? Sujeito composto formado por palavras sinônimas pode ficar no singular ou ela pode ser pluralizada, ou seja, ficar no plural, certinho? Quando o sujeito composto é formado por núcleo disposto em gradação, vamos ver isso aqui, ó. O verbo pode ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. Então, vamos tomar nota e vamos observar aqui, ó. Dias, horas, minutos, segundo, pareces interminável a sua espera. Olha só a gradação. Dias, horas, minutos, segundo. Então, vai assim, ó, pelo maior até o menor. Essa questão dessa ordem. Então, ó, gradação. Então, se pode parecer o quê? No plural ou pode ficar no singular. Ó. Dias, horas, minutos, segundo parece interminável. Então, dando aqui, ó, o segundo parece que não vai terminar nunca. Tá certo? Então, ó, quando o sujeito é composto por núcleos dispostos em gradação, pode ficar no singular ou pode ficar no plural, tá bom? Se ficar no singular, ele vai fazer a concordância com o último do núcleo do sujeito composto. Então, qual é o último núcleo aqui? Segundo. Beleza? Fácil, né? Então, tome nota. Aí temos aqui o seguinte também, amadinhos, ó. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem. Ó, pluralizando, né? E já na segunda, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. Sempre fazendo a concordância com o último núcleo. O sujeito é composto? É sujeito composto. Núcleos formados pelos termos, ó. Presta atenção, amadinhos. Nós temos aqui os termos ou nem. O que vai acontecer? Né? Mediante tal aspecto, se a declaração contida no predicado puder se atribuir a todos os núcleos, o verbo vai permanecer no plural. Se esta se referir a somente um deles, ou seja, se for excludente, o verbo vai permanecer no singular. Como assim, amadinho? Olha só. Nem Berlim, nem Moscou sediará a Copa. Olha só. Nenhuma das duas, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ó, ficou no singular. Olha aqui, ó. Nem e nem. Tá certo? Ah, ou seja, deu ideia o quê? De exclusão. Tá bom? Aí, o que nós temos aqui também, ó? Você ou sua irmã poderão ser vencedoras na competição. Olha só. Aqui, ó, ficou o quê? Você ou sua irmã poderão ser vencedoras. Olha só. Beleza? Aí, então, o que aconteceu? Permaneceu no plural. Ó, nas eleições estudantis, o diretor ou secretário será o quê? Escolhido. Olha só, ou um ou outro. Ideia de exclusão. E já aqui, na primeira, eu tenho ideia de inclusão. Tá bom? No caso de haver sujeito constituído de pessoas gramaticais distintas, o verbo necessariamente permanecerá no plural, obedecendo, olha só, a 2 critérios básicos. Quais seriam, né, as pessoas distintas? As pessoas do discurso. Você já sabe que eu tenho a primeira pessoa, né, do singular, eu tenho a segunda pessoa, a terceira pessoa. Eu, tu, ele, tá certo? Singular. Agora as pessoas do plural, nós, vós e eles. Então, esses daí são as pessoas distintas. Aí, caso haja a primeira pessoa, essa
prevalecerá sobre todas as outras. Vamos olhar aqui no exemplo. A gente já viu anteriormente um e vocês vão ver aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. O verbo em destaque está na primeira pessoa do plural, não é isso? Então, eu, tu e ele comparecemos, comparecemos, né? A reunião no dia e hora combinado, né? Então, por que ficou na primeira pessoa? Porque o eu está aqui. Então, se você incluir a primeira pessoa, o verbo sempre ficará na primeira pessoa do plural, amadinhos. Sempre. Vamos ver o outro critério. No caso de haver segunda pessoa, o verbo flexionar-se na segunda ou terceira pessoa. Se aparecer a segunda pessoa, pode ficar tanto na segunda pessoa do plural quanto na terceira pessoa do plural. Olha aqui o exemplo. Tu e ele sois, ó. Isso daqui é a segunda pessoa do plural, tá bom? Primeira do singular e terceira do singular. Primeira não, amadinha. Segunda. Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. Peraí. Coloca aqui. Segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. O que aconteceu? Vai para a segunda pessoa do plural. Sois, segunda pessoa do plural. Já no outro exemplo, eu tenho segunda pessoa do singular, mas terceira também. O que aconteceu aqui, ó? São é o quê? Terceira pessoa do plural. Estão entendendo, amadinho? Ó, se aparecer com a segunda pessoa, posso ficar na segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Certinho? Muito fácil, né? Então, vamos lá. Nos casos manifestados por sujeito simples, porém constituído por mais de um núcleo, o verbo necessariamente deverá permanecer no singular. Então, aqui, ó, nos casos manifestados por sujeito simples, porém constituído por mais de um núcleo, o verbo necessariamente permanecerá no singular. Então, vamos ver aqui, ó. Meu confidente e companheiro de todas as horas merece toda minha consideração. Entendeu? Olha só. Então, aqui, ó, ficou na terceira, ou melhor, na terceira pessoa do singular. Tá certo? Apresentou sujeito simples? Apresentou. Tá certo? Meu confidente, meu companheiro, ó, tá bom? Mas aí, ó, meu confidente e companheiro, ele é o sujeito simples, tá certo? Que a pessoa é confidente e companheiro, tá bom? Aí fica na terceira pessoa do singular. Temos aqui mais outro caso, né? No caso de ocorrer sujeito... Espera só um pouquinho, amado. Pronto. No caso de ocorrer sujeito composto, constituído de palavras sinônimas e ordenada em gradação, o verbo tanto pode permanecer no singular quanto ir para o plural. A gente já falou isso aqui, mas só para reforçar. Então, nós temos aqui o desespero, os gritos, a correria de um lado para o outro. Olha só, incomodaram os moradores. Ó. Aí eu tenho aqui o desespero, os gritos, a correria de um lado para o outro, incomodou os moradores. Então, esse aí, ó, concorda com que pode ficar tanto no plural quanto
no singular. Vamos explorar aqui um pouquinho, tá? De olho nas regras de concordância verbal para o sujeito composto. Então, concordância verbal com sujeito composto. Nós temos aqui, na primeira oração, né? Os núcleos maracujá e goiaba caíram. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho um sujeito composto. Então, o verbo ficará na terceira pessoa do plural. Beleza? Aí eu tenho outra que passeios, festas e brincadeiras ao ar livre estavam no programa de férias. Então, você percebe aqui também, ó, olha aqui o núcleo, sujeito composto, tem 3 núcleos, por isso que ficou o quê? Na terceira pessoa do plural também. João ou Maria podem te ajudar nessa tarefa. Quando uso, né, a palavrinha ou, aqui, João ou Maria podem te ajudar. Ó, os dois podem te ajudar, tá certo? Então, ficou na terceira pessoa do quê? Do plural. E não esquecendo, o João ou Maria pode te ajudar. Ou um ou outro, ó. Se for ideia de ou melhor, de exclusão, um vai ser excluído, eu vou ficar com o verbo no singular. Quando não der essa ideia de exclusão, o verbo ficará no plural. Certinho? A professora e os alunos chegaram. Ó, a professora e os alunos. Verbo na terceira pessoa do plural, porque o sujeito é composto. Aí eu tenho na outra, ler e escrever é o que mais gosta de fazer. Olha só, ler e escrever é o que mais gosta de fazer. O irmão e a irmã fizeram as pazes, ó, núcleo aqui, ó, tá certo? Verbo na terceira pessoa do plural. Você e eu faremos o melhor, ó, você, né, usa-se, né, como segunda pessoa do discurso, e o eu tá incluso aqui, então o verbo ficará na terceira não, amadinha. O verbo ficará na primeira pessoa do plural. Por quê? O euzinho tá aqui, ó, a primeira pessoa. Uma pessoa gramatical diferente, não é isso? Acreditaram-se réu e testemunha, ou melhor, acreditaram não, agrediram-se. O que eu tenho aqui, ó? 2 núcleos aqui. Réu e testemunha foram agredidas. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo com o ser aqui, que é o pronome passivador que dá para transformar na voz passiva. Certinho? Agora eu tenho aqui, sujeito depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, existem 2 possibilidades. O verbo pode ir para o plural, ó. Nada disseram, patrão e empregado. Então aqui, ó, os dois não disseram nada. Tá aqui o sujeito. Aí o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Nada disse o patrão e empregado, certinho? Um concordando com os 2 núcleos ou concorda com o mais próximo. Vamos olhar aqui na atividade interativa para ver se você está entendendo, amadinho. Ó, sobre a concordância verbal, analise as orações e responda certo ou errado. E você vai justificar por quê. Eu tenho aqui medo e terror nos acompanha sempre. Medo e terror nos acompanham sempre. E aí? Tá certo ou tá errado? Qual que você vai assinalar? Palavras sinônimas. O que nós temos aqui, ó? Olha só, as orações estão corretas, que elas podem ficar tanto no singular quanto no plural. Mais outra aqui, amadinho. Vamos lá. Grande parte dos melões vendidos está maduro. Olha só. E aí,
Qual é a resposta? Grande parte dos melões está maduro, certo ou errado? Qual seria a justificativa? Nós temos aqui o seguinte, né? A frase está certa e possui outra possibilidade de concordância. Ó, o sujeito, grande parte dos melões, olha só, ó, com aquela expressão partitiva, né? O núcleo do sujeito é quem? É parte e dos melões. E adjunto adnominal. O que vai acontecer? Na outra, pode ficar assim, grande parte dos melões estão, o quê? Maduros. Então, eu posso fazer concordância com grande parte se eu colocar no singular, porque está fazendo concordância com grande parte. Se ficar no plural, porque está fazendo concordância com dos melões. Certinho? Muito bem. Agora vamos para a hora de produzir, né? O trabalhando gênero. O que você vai fazer, amadinho? Olha só, o momento de produzir, o trabalhando gênero, você vai construir um livro na unidade 2, né? Falando do quê? Do texto verbal e não verbal e do conteúdo estudado de concordância verbal parte 2, tá certo? Se você quiser usar material com recorte, pode usar também, belezinha? É isso aí, uma boa produção a todos. Então, daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!